Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do livro de Zofonias, o livro deste profeta que traz mensagens poderosas de juízo e de restauração para o remanescente de Judá. Então, para que você não perca nenhum detalhe da aula de hoje, acompanhe aí comigo nos slides. Deixa eu abrir aqui para você não perder nenhum detalhe. Então vamos lá, Zofonias. Então, o que você não pode perder de vista? Zofonias, ele vai trazer como um conteúdo principal que existirão oráculos para Jerusalém, assim como para outras nações, mas também haverá um oráculo de esperança para o remanescente de Judá. Então, ênfase do livro vai apontar para o dia do Senhor, o dia em que será trazido juízo, né, para os pecados de Judá, Deus como Deus de todas as nações, juízo para todas as nações e salvação final para um remanescente de Judá. Então, quem é Zofonias? Zofonias, ele é de Jerusalém, possivelmente da linhagem real de Ezequias. E isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, né, mais para frente. Qual é a data da atividade profética? É mais ou menos entre 640 e 609 a.C. Lembrando que a contagem sempre é regressiva, tá? E provavelmente este era um período ali do reinado de Josias. Como este livro ele é estruturado? Bom, é um livro curto, ele tem 3 capítulos. Então é bastante didática a forma como esse livro está estruturado. Então, basicamente, no capítulo 1, nós vamos ter a apresentação, né, o chamado de Zofonias e um oráculo de destruição contra Judá. No segundo capítulo, os oráculos são contra as nações. E aí, no terceiro capítulo, o prisma do livro inverte, trazendo uma mensagem de esperança para o remanescente de Judá, tá? Então, são 2 capítulos de oráculo de juízo e com um capítulo final aqui de restauração. Pois muito bem. Então, vamos ver aqui a linhagem de Zofonias. Então, já no capítulo 1, no primeiro versículo, ele vai trazer aqui: a palavra do Senhor veio a Zofonias, filho de Cute, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Aqui nós temos, a partir do versículo 2 ao 6, que é um trecho aqui que eu recortei, um oráculo de destruição contra Judá. Mas veja que esse oráculo ele é bem intenso, né? Então vou ler aqui um trecho para vocês. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos oficiantes idólatras e dos sacerdotes. Aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqueles que se desviam do seguir do Senhor não o buscam nem o consultam. Aqui Deus está dizendo que ele vai trazer destruição, mas aqui ele está dando ênfase principalmente para um povo idólatra, que diz que adora o Senhor, jura pelo nome do Senhor, mas também o faz por Moloque, ou seja, servindo a dois senhores. Isso não existe para Deus. Isso é inaceitável. Então aqui os idólatras têm uma grande ênfase nessa questão de juízo. Então, o primeiro capítulo é um oráculo de juízo contra Judá.
E por quê? Por conta principalmente de idolatria. No segundo capítulo, né, agora juízo contra as nações. Então, aqui eu vou ler um trecho, né, para vocês. Por isso, juro pela minha vida, declara o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe se tornará como Sodoma e os Amonitas como Gomorra, um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, os sobreviventes da minha nação herdarão a terra deles. E isso que eles receberão como recompensa por seu orgulho, por insultarem e ridicularizarem o povo do Senhor dos Exércitos. O Senhor será terrível com eles quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo o adorarão, cada um em sua própria terra. Veja aqui a ênfase. Deus vai trazer juízo contra as nações que oprimiram o povo do Senhor, que ridicularizaram o povo do Senhor. E ele também irá destruir os falsos deuses, porque somente o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Aqui nós teremos alguns versículos que vão trazer a questão da restauração dos remanescentes. Então Deus está praticamente colocando aqui que ele irá purificar os lábios do povo, que ele irá trazer aqueles que invocam o nome do Senhor e os que servem ele, né? Então veja só, acompanha comigo. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso me trará ofertas. Naquele dia não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirei desta cidade os que regozijam em seu orgulho. Nunca mais serão altivos no meu santo nome. Agora preste bastante atenção neste trecho e veja se não te lembra algo. Mas deixarei em meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiça, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Mais para frente, a gente fala sobre o que esse trecho lembra. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Então ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso não pese como vergonha. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês. Naquele tempo eu os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra. Quando eu restaurar a sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Então, aqui nós vemos o seguinte: você lembra de quem é manso e humilde? O remanescente de Israel, né? É manso e humilde de coração. Manso e humilde de coração é uma referência, né? Nós vamos ver que essa referência ela é utilizada sobre o comportamento de Cristo. Ele diz: Eu sou manso e humilde de coração. Esse é um comportamento de Cristo que você tem que copiar. Então, basicamente, o remanescente de Judá, ele é manso e humilde de coração. É esse o comportamento que um cristão deve ter. Você vai observar que no Antigo Testamento,
muitos dos livros fazem uma tipologia de Cristo, ou seja, apresentam Cristo de alguma maneira, e outros fazem menção a comportamentos que são importantes, que são vistos em Cristo. Nós vamos ver que no Novo Testamento, né, os apóstolos fazem esse trabalho, né? Então nós vamos ver que no livro de Mateus, ele reúne muito dessas informações e faz apontamentos. Olha, né, o Messias é este daqui que está sendo mencionado aqui. O Messias tem essa característica nós temos em Cristo. Então, meus caros irmãos, sejam mansos e humildes de coração. Bom, bons estudos para todos vocês, uma boa semana e que Deus os abençoe.